Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa quarta aula. Estou gravando aulas rápidas, né? Eu acho que fica mais fácil de ver, de assistir. Talvez você tenha mais facilidade em uma, mais dificuldade em outra, então foca mais naquela que você tem algo a acrescentar. Nesta quarta aula nós vamos ver o comando for, né? É uma estrutura de controle, uma estrutura de repetição. Então, o laço for, como a gente chama o laço, né, ele tem esse formato. Então, ele é um laço, abre parênteses e também cria-se um bloco pelas chaves, né? Então, tudo que tiver aqui dentro, né, aqui está dentro do for, ele vai ser executado diversas vezes. E a quantidade de vezes vai ser determinada aqui dentro dos parênteses. Utilizamos o laço for para repetição quando o número de repetições já está determinado. Por exemplo, escreva os números de 1 a 100. Então, você tem que repetir 100 vezes. Você já sabe a quantidade. Escreva os números ímpares de 1 a 1000. Também dá certo. Mesmo que você não calculou quantas vezes vai executar, mas assim, você colocando o início e o fim, né, na condição, você utiliza o for. Mais para frente a gente vai ver o comando while, que ele é também um laço de repetição, mas ele não tem a quantidade de vezes determinada. Não sabemos quantas vezes. Claro que podemos determinar o número de vezes, mas assim, a princípio, o while foi criado para essas situações. Então, a primeira coisa que nós vamos colocar no comando for, eu vou colocar aqui nos comentários, aqui é a inicialização, ou o início, né, do for. Depois vem uma condição de parada. E, por fim, vem um incremento, né? Geralmente nós utilizamos uma variável nessa inicialização, por exemplo, int i igual a 0. Então, eu estou inicializando essa variável i com 0. Né? A criação da variável pode ser fora também, como pode ser dentro. Se for fora, como eu coloquei, eu tenho que tirar o int. Né? Eu não posso criar a mesma variável duas vezes. Então, se eu criei ela aqui fora, aqui eu tiro o int daqui, só coloco i igual a 0. Eu separo essas três partes de dentro do for por ponto e vírgula. Então, ao inicializar a variável, eu coloco ponto e vírgula. Aqui eu vou criar uma condição, né? E uma condição de parada. Tipo assim, ele vai iterar, vai repetir, executar o que tem dentro, mas em algum momento ele tem que parar. E que condição é essa? I é menor do que 10, por exemplo. Mas para que o i ele inicie do 0 e ele atinja o 10, ele precisa de um incremento. Né? Então eu coloco i mais ou é o mesmo que i igual a i mais 1, certo? Geralmente aqui no for a gente utiliza i mais mais. Então se eu imprimir, por exemplo, printf valor de i, né? Colocar como i é um inteiro, colocar um d aqui, i, depois vou dar um barra n, para ficar um em cada linha. Por fim, aqui o ponto e vírgula. Então, se o i começa em 0 e vai até menor do que 10, então vai de 0 a 9. Vai imprimir 10 vezes de 0 a 9. Vamos ver aqui. Pronto. Valor de i, ó, de 0 a 9. Ah, mas eu quero imprimir até 10. Então, ao invés de colocar menor que 10, coloque menor igual a 10. Então, foi de 0 a 10, imprimiu 11 vezes. Ah, eu não quero inicializar com 0, eu quero imprimir a partir do 1. Então, inicializa com 1.
né? Então aí você vai modificando para o que você queira fazer, né? Esse valor de i, ele está sendo utilizado aqui somente para contar, somente para estabelecer a quantidade de vezes, como também você pode utilizar o i para algum cálculo, né? Então, se você, eu coloquei aqui valor de i, mas eu posso colocar quadrado de i, ao invés de colocar i, é i vezes i, entendeu? Agora eu estou, ao invés de imprimir só o 1, o 2, eu estou imprimindo os quadrados dos números. Então, com isso, nós vimos o for. Se você não se atentar, ele pode ficar um laço, né? Se eu esqueço essa condição aqui, ó. Deixa eu ver se ele consegue rodar. Pronto. Ele fica um laço que ele não está inteirando, ele não está saindo nem da primeira execução. E isso aqui, você observe a barrinha descendo aqui, ó. Ó, ó. Quer dizer, ela está infinita, né? É um laço infinito. Isso não é bom que aconteça porque a execução de um programa que ele está no laço infinito é ele gastar a memória toda do computador e travar. Então, com isso, nós vimos aqui o comando for.